Boa noite. Aguardando o restante da turma entrar para a gente começar a aula de hoje, pessoal. Boa noite, Thaisa, Carla, Eduardo, Wagner, Laíse, José Vitor, Tainá, Leandra, Marcos Vinícius, Erinalva, Tatiane, Valdemir, Flozino, Luana, Wellington, o Wilson, a Juliette, o João Neto, o José Flávio também estão entrando aí agora. Boa noite a todos. Bom, pessoal, lembrando que, como a gente faz em todas as aulas, nós vamos começar com a matéria do dia. Ao final da aula, a gente comenta alguma coisa sobre pontuação, sobre o trabalho, né? As dúvidas que tiverem ainda acerca do trabalho que eu passei para vocês, a gente pode tirar hoje e também acerca da prova, tá? Então, vamos deixar as dúvidas todas para o final da aula. Boa noite ao pessoal que chegou depois do meu primeiro boa noite. Olha só, gente, então, qualquer dúvida acerca de nota, só no final da aula. Mesma coisa em relação à frequência. Lembrando, gente, fazer uma observação muito importante aqui. Não adianta o aluno entrar na primeira aula e não responder a chamada. Porque como eu fico concentrada aqui no chat, ou até mesmo na matéria, né, no discurso da aula, não dá para eu saber se você passou na aula ou não. Então, por causa disso, só tem presença quando o aluno responde a chamada. Tá? Aí, se acontecer algum problema técnico, imediatamente informe a sua representante, que é a Thaisa. A Thaisa é a minha porta-voz na sala, tá? Então, qualquer contato acerca de questões acadêmicas, pode contactar com a Thaisa, que ela me procura. E aí, informe a Thaisa imediatamente se você teve algum problema de conexão. Não adianta falar 3, 4 dias, uma semana, um mês depois, tá? Então, se você presenciou a aula e não pôde responder a chamada por algum problema técnico ou por algum motivo de força maior, você contacte com a Thaisa. Mas se você assistiu a aula e no momento de responder presente não deu, tá? Não adianta falar, professora, não deu para assistir, não, você tem que ter assistido a aula para você ganhar presença, tá? Não tem novidade nenhuma disso aqui. Então, por que eu estou falando isso nessa altura do campeonato? Porque tem muito aluno com falta e às vezes tem aluno que fala, professora, mas eu assisti a aula tal dia, se você não respondeu chamada, é falta. Ana, então, uma falta e meia significa o quê? Não estou te ouvindo. Gente, o áudio cortou aí. Então, imediatamente que você, por exemplo, você está assistindo a aula, caiu a internet, aconteceu alguma coisa, imediatamente entre em contato com a Thaisa no dia da aula e fale para ela por que você não respondeu a chamada, igual muitos fazem aqui, tá? Agora,
deixar para discutir a falta que você levou daqui lá para a semana que vem, não dá mais, tá? Então, assista a aula e responda a chamada na hora que a gente fizer a chamada, para não der problema nenhum para você. Ah, professora, aconteceu um problema técnico aqui, imediatamente informe a sua representante, tá? Agora, como eu havia dito, gente, outras questões acadêmicas vamos deixar para o final da aula, tá? Depois, por quê? Porque aí eu faço a chamada, quem não tiver interessado tem a liberdade de ser retirado da reunião, e quem tiver interessado fica, tá? E aí a gente rende. Lembrando que ao final dessa aula vai ter uma atividade, como sempre tem atividade depois das aulas, para você responder lá no seu portal do aluno. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar do direito de acrescer. Direito de quem? Direito do herdeiro. A gente ainda está dentro de sucessão testamentária. Então, como nós estamos falando de sucessão testamentária, esse herdeiro só pode ser testamentário ou legatário, certinho? Então, hoje a gente vai falar sobre esse direito de acrescer do herdeiro legatário ou do herdeiro testamentário. Lembrando que quando existe um testamento, o testador ele pode deixar um bem específico ou bens específicos que a gente chama de legado para os herdeiros descritos ali no testamento, que são chamados também de legatários justamente porque o testador deixou um legado. E o que é legado? É a especificação do bem. Deixou a casa, deixou metade do patrimônio, metade ali do valor da minha poupança, deixou a minha fazenda, isso tudo, quando é especificado certinho, se diz que é um legado, tá? Então, esse herdeiro testamentário que recebeu o bem especificado, que recebeu o legado, é chamado de testamentário. E o herdeiro testamentário, regra geral, é aquele que está ali sendo beneficiado no testamento, não precisa necessariamente ser através de um legado, pode ser em relação, por exemplo, a toda a herança que está disponível, a toda a parte da herança disponível. O que é a herança disponível? Aquela que está no testamento e que não alcança, que não vai alcançar ali a legítima. E a legítima, como vocês sabem, é 50% dos bens do falecido que devem ser reservados aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Aqueles que têm direito à legítima: descendentes, ascendentes, cônjuges ou companheiros, certo? Então, vamos lá, depois desse resumão aí, vamos começar a falar sobre o direito de acrescer, que é um direito aí que a gente escuta, que a gente sabe que o herdeiro testamentário tem, tanto o testamentário quanto o legatário. O que vem a ser o direito de acrescer? Qual que é o conceito? Essas pessoas beneficiadas através do testamento, seja ela herdeiro testamentário ou herdeiro legatário, podem receber um acréscimo de sua herança, mesmo depois do testamento ter sido aberto, ter sido cumprido. Como que isso funciona? Então, veja bem, o testador deixou um tanto X para o herdeiro testamentário, o herdeiro testamentário foi beneficiado com tantos X e o herdeiro legatário com uma parte do bem X. Esses herdeiros, tanto o testamentário quanto o legatário, pode acontecer no momento de se analisar quem que vai ter direito, quais os herdeiros ficarão com qual quinhão, com qual bem, etc., pode acontecer esse direito de acrescer, ou seja, é uma acessão que esse herdeiro vai ter ao seu patrimônio, ao seu quinhão, à sua parte da herança. Lembra quando você estudou acessão de posse, lá no 5º período, quando você estudou propriedade, acessão de propriedade, aliás, que você, por exemplo, o cara tem ali um lote, uma casa, uma fazendinha, uma chácara na beira do rio. Aí o rio, com o tempo, vai
depositando ali na margem resíduos orgânicos, areia, pedra, e aí aquela parte do patrimônio que aumenta, a gente fala que é a aquisição do imóvel por acessão, ou seja, agregou uma parte que não existia na propriedade, a propriedade aumentou de tamanho, mas teve uma aquisição desse pedaço, aquele proprietário que teve a sorte do rio, que mora lá na curva do rio, né? Tá igual o relacionamento de uns aqui, parece curva de rio, só baixa lixo ali. Pois é. Aí aquele proprietário que tem uma casa ali na curva do rio e vai assentando matéria orgânica, e quando ele vê a praia dele, que era de 20 metros, agora tem 100 metros. Esses 80 metros que acresceram a propriedade daquele cidadão, daquele proprietário, a gente chama no direito de propriedade, no direito real, de acessão, né? Então, a aquisição por acessão. Então, é justamente o quê? É agregar uma propriedade a outra já existente. Então, quando fala aqui que o herdeiro testamentário ou legatário tem uma acessão, como descreve a acessão, professora? A, C de casa, E, S, S, A, ótimo, acessão. Estou admitindo o pessoal aqui na sala de espera. Ok? Então, existe o que? Uma acessão à herança, ao quinhão daquele herdeiro testamentário. Ele já tinha uma propriedade, já tinha posse sobre um bem, porque se for legatário, a gente sabe que ele só vai ter a propriedade quando aquele herdeiro que ficou a ele imposto a entrega da parte dele da herança, é nesse momento que vai acontecer a transmissão de propriedade, que não acontece, ou seja, o direito da Saizinho, ele não alcança o herdeiro legatário. Isso aí, gente, a gente viu aula passada. Qualquer dúvida, corre lá no material, no resumo que eu deixei para vocês, que tem tudo que eu falo, todas as aulas, está tudo no resumo que eu deixo para vocês lá. Não tiver, a Thaisa me avisa se eu não coloquei. Mas toda aula eu coloco o resumo lá para vocês, escrito tudo que a gente falou na aula, tá? Então, o legatário, ele só tem o domínio, a transferência do domínio da propriedade, que é justamente a propriedade do seu quinhão, do seu legado na herança, quando ela é entregue por um herdeiro, por uma pessoa nomeada pelo próprio testador para fazê-lo, tá? Diferente do restante dos herdeiros, que é o herdeiro testamentário ou o herdeiro legítimo, que tem o domínio no momento da morte do autor da herança, devido ao princípio da Saizinho. Então, essa transferência de domínio para o legatário é uma exceção ao princípio de Saizinho, tá? Então, continuando aí, agregou esse direito de acrescer, é justamente o direito de que um dos herdeiros testamentários tem de acrescer a sua herança, um patrimônio ao quinhão que ele já tinha direito. Essa regra está no artigo 1941 do Código Civil. A regra do direito de acrescer aos herdeiros testamentários está lá no artigo 1941 do Código Civil. Lá, o legislador civilista, ele vai trazer essas hipóteses de como acontece esse acréscimo ao quinhão do herdeiro testamentário e do herdeiro legatário, que também é testamentário, ok? Então, olha só, abra o seu Código Civil aí no artigo 1941. Você pode abrir tanto o seu Código Físico como o seu Código Civil por internet, mas abra, tá? É muito importante que o estudante de direito tenha acesso à lei. Você só vai aprender a entender a lei se você ler a lei. Não é à toa que eu coloco no material de vocês os artigos transcritos. Vocês acham que eu faço isso porque eu quero? Não, porque isso demanda tempo. Se tá lá, gente, é resumo. Não pula parágrafo. Ah, não, a professora já explicou aqui que diz esse artigo, eu não vou ler o artigo, não. Se tá lá, é para você ler,
ética. O aluno precisa aprender a ler a lei, porque senão uma hora ele vai precisar ler e ele não sabe nem onde que começa, ele não sabe nem o que é índice do código, né? Estou exagerando, óbvio, né? Mas é isso que acontece. Por que às vezes eu trago para vocês ementas, que são resumos de julgados, para vocês começarem a entender, interpretar as ementas, porque a gente fundamenta, a gente que eu falo advogado. Os advogados, eles fundamentam os seus pedidos através de ementas para o juiz que vai receber aquele pedido, ele entender o que os tribunais estão pensando acerca daquela matéria. Mesma forma, o juiz tem que fundamentar a sentença. Hoje, os juízes, eles não podem simplesmente falar deferido ou indeferido. Eles têm que justificar por que indeferiu e o porquê de ter indeferido os pedidos da petição inicial, da parte. E como que ele justifica isso? Com a lei, ele justifica isso com o entendimento dos tribunais. E como que justifica isso com o entendimento dos tribunais? Através das ementas. Então, se eu coloco para você ementa, se eu coloco para você no seu material texto da lei, é porque você precisa ler para você começar a se familiarizar e ser um bom profissional. Não está ali por acaso. Então, não ignore quando eu coloco ali o texto legal para vocês. Inclusive, é até importante você comparar o artigo que eu deixo para você com o artigo do Código Civil, com o seu artigo. Porque eu posso me equivocar, sabia? Vai que eu coloco um artigo lá que passou despercebido e eu coloquei um artigo errado. Aí você vai estudar pelo material, coloquei um artigo diferente. Você vai lá no seu Código Civil e fala, não, o professor está equivocado. Aí na próxima aula você vai e pergunta, entendeu? Então é para sua segurança, porque professor também é gente, também erra, né? É bom que você sempre tenha a lei do seu lado. É igual o cristão com a Bíblia. O pastor fala, o cristão não vai lá olhar a Bíblia para ver se o que o pastor está falando é verdade? Ou será que existe cristão que o pastor fala amém, ele acredita? Ele não vai na Bíblia. Será que existe religioso assim, que não vai na Bíblia conferir se aquilo ali que o pastor está falando, o padre está falando é verdade? Ou acredita em tudo que o padre está falando? O pastor, né? É igualzinho, gente. Então, só é enganado quem é bobo. Ok, pessoal. Então, artigo 1941 do Código Civil fala sobre fala de forma generalizada sobre o direito de acrescer do herdeiro testamentário. Olha só, acompanhe comigo a leitura. Artigo 1941 do Código Civil. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, então, se você tiver com seu código aberto aí, sublinhe, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-lo, a sua parte acrescerá a dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto. Gente, então tem muita informação nesse artigo 1941 aqui. A gente vai destrinchar esse artigo aqui agora. Isso aí, Lucas. Ó, o Lucas colocou lá no bate-papo o artigo para vocês, 1941. O meu assistente técnico. Lucas, quando você falta a aula, eu fico meio perdida, você sabe, né? Porque meu assistente técnico sai, como é que faz? Olha só, aí o Lucas colocou aí para vocês o 1940 no bate-papo, quem quiser seguir aí, ó. Mas eu acho importante que cada um tenha o seu Código Civil e, apesar da nossa ajuda aqui, né, saiba se virar sozinho, porque lá na hora da prova não vai ter a professora Lana, não vai ter o Lucas, né? A não ser que o Lucas dê um jeito de fazer a prova junto com você, sei lá, né? Agora é tudo online, a gente não pode, sabe, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Olha só, então vamos aí destrinchar esse artigo 1941 que fala sobre o direito a crescer. Quando existem vários herdeiros, beleza,
até agora nenhuma novidade, a gente sabe que o autor da herança pode ter deixado vários herdeiros, e é o que acontece na maioria dos casos. Aí continua, pela mesma disposição testamentária, ou seja, é o mesmo assunto ali que está sendo tratado. Pode ser a mesma parte da herança, pode ser uma porcentagem específica da herança, é a mesma disposição testamentária. Por exemplo, metade dos meus bens disponíveis, o falecido escreve lá no testamento, metade dos meus bens disponíveis ficam para João e Maria. É legado? Não, não é legado. Não é legado porque é metade dos bens disponíveis. Essa metade pode variar, dependendo ali da legítima, dos herdeiros, né? Se tiver que fazer alguma compensação, se fazer alguma diminuição, enfim. Então, metade da herança disponível é para João e Maria. É a mesma disposição testamentária, fala sobre a mesma parte de bens. Metade da herança disponível é do João e Maria. João e Maria vão disputar a mesma parte, a mesma disposição testamentária, ou seja, eles são cordeiros. Eles estão disputando o mesmo objeto aqui, seja ele especificado ou não. Cordeiros. Então, ainda no artigo 1941, quando vários herdeiros pela mesma disposição testamentária forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, por exemplo, não falou assim, 10% é do João e 25% é da Maria. Aí é quinhão determinado. Aí a gente sabe que aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, 10% é do João e 25% da Maria. Então, quando está no testamento já estipulado, 10% do valor da herança é do João, 25% da Maria, já é especificada a porcentagem. Então, não há que se falar em direito de acrescer aqui, por enquanto. Tá? Agora é quando não tem um quinhão determinado. Ele fala, não, é metade do que tiver disponível aí é do João e da Maria, né? Aí nesse caso, aí o artigo 1941 continua, qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, ou seja, um deles, o João, ele faz o quê? Ele renuncia à herança. Ou seja, metade, qual que é aqui o caso? Metade dos bens disponíveis é do João e da Maria. João e Maria são cordeiros de metade dos bens disponíveis da herança. João renuncia, não quero saber, não gosto do autor da herança, não quero R$1. Ou senão o João fala assim, não, a Maria precisa, eu estou bem, a Maria precisa muito mais do que eu, vou renunciar à herança. E aí, o que vai acontecer? Olha o que diz o artigo 1941. Quando vários herdeiros pela mesma disposição testamentária forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a do cordeiro ou a dos cordeiros. Aí é o direito de acrescer. Então, se o João renunciou à metade dele lá, essa metade vai para quem? Para a cordeira Maria. Tá? Então, acresce a cordeira Maria. Isso aqui eu estou falando de herdeiro testamentário. Como que a gente trata o herdeiro legatário? O herdeiro legatário é o próximo artigo, 1942. Artigo 1942 do Código Civil fala o seguinte: o direito de acrescer competirá aos colegatários. Olha aí, gente. O 1941 falou de co-herdeiro. Agora, o 1942 está falando de colegatário, ou seja, vários legatários na mesma disposição testamentária. O direito de acrescer competirá aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, ou seja, um legado, por exemplo, a fazenda, a casa, o apartamento. São várias pessoas que o testador direcionou aquele legado. A fazenda lá
de Nova Crixás vai ficar para o Pedro e para o João. Eles são colhidos no testamento, é um bem específico. Então, a gente chama de legado. Tá? Então, aqui, o Pedro e o João, que eu falei, né? Pedro e João, ficou para o Pedro e João a fazenda de Nova Crixás. Aí incide a regra do 1942. Ou seja, o direito de acrescer competirá aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa. Ou, outra hipótese, quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Como assim? Tem uma fazenda, ela pode ser dividida sem desvalorizar, aí nesse caso, enfim, uma fazenda com um lago, enfim, e aí, se ela puder ser dividida, aí é uma exceção ao direito de acrescer. Então, mas regra geral, a gente já vai estudar as exceções. Regra geral, o colegatário vai ter direito quando for coisa determinada e certa. Aí o outro, um dos colegatários, renuncia, o outro colegatário tem o direito de acrescer, recebe a parte que foi renunciada pelo outro colegatário. Tá? Então, o artigo 1941 trata do direito a crescer do herdeiro testamentário e o 1942 do direito do direito de acrescer do colegatário. Perfeito. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que tem as regras gerais do direito de acrescer, mas nós temos também as exceções, né? Então, vamos às exceções do direito de acrescer. Artigo 1941. Exceção ao direito de acrescer dos herdeiros testamentários, dos co-herdeiros. Artigo 1941. Qual que é a exceção, então? Qual que é a exceção do direito de acrescer dos co-herdeiros do 1941? Oi, Juliette. Eu não estou conseguindo entender esse trem de acrescer. Tá, você não entendeu o que é crescer. É o seguinte. Juliette e Rodrigo herdaram um apartamento por testamento. Então, o autor da herança, o João, deixou por testamento um apartamento para a Juliette e para o Rodrigo, certinho? Então, a Juliette e o Rodrigo, eles são co-herdeiros colegatários. Por que a gente fala que é herdeiro legatário? Porque é um legado, o apartamento é um legado. Quando eu especifico o bem no testamento, eu chamo esse bem especificado de legado. Então, o autor da herança deixou um apartamento para alguém, então o apartamento é chamado de legado, tá? Então, deixou o apartamento para Juliette e para o Rodrigo. São dois herdeiros que vão herdar o mesmo bem. Quando eu falo de dois herdeiros que vão herdar o mesmo bem, que é o legado, porque é um bem específico, o nome desse herdeiro é legatário, porque está recebendo um legado através do testamento, certo? Então, a Juliette é legatária, o Rodrigo é legatário do apartamento. Só que aí o Rodrigo renuncia a parte dele do apartamento. O Rodrigo não quer o apartamento. Ele é herdeiro igual a Juliette, mas ele não quer, porque ele acha que a Juliette precisa mais do que ele, ou porque ele simplesmente não gostava do... Enfim, pelos motivos dele, ele faz... Lembra que a gente estudou renúncia à herança? O Rodrigo, que é legatário junto com a Juliette, abre mão da parte dele.
E aí, o que que faz? Porque a Juliette, ela era dona do apartamento junto com o Rodrigo. É como se o Rodrigo tivesse metade do apartamento da Juliette, que ela recebeu como herança. Só que o Rodrigo renunciou. Então, o que vai acontecer com essa parte do apartamento que o Rodrigo renunciou? Vai acrescer a parte da Juliette. Então, a Juliette, que só tinha um condomínio, ou seja, ela dividia a propriedade com o Rodrigo, agora ela teve acrescentado na sua propriedade a parte do Rodrigo, que o Rodrigo renunciou. Seria, Entendeu? então, quando eu ganho uma parte que não estava prevista na divisão, algo a mais, sempre. Isso, isso. Simples. Exatamente, você tem acrescido ao seu quinhão uma parte que era de um herdeiro que estava herdando junto com você a mesma parte, entendeu? Vocês estavam dividindo uma parte da herança. Tem que ter esse requisito aí. São 2 ou mais herdeiros que estão dividindo a mesma parte da herança que foi deixada por testamento. E um deles, ou alguns deles, renuncia ou morre antes do autor da herança. Existe essa questão também do herdeiro pré-morto. Ele não pode receber a herança do testamento por algum motivo, ou porque ele renunciou, ou porque ele morreu antes da abertura da sucessão. Aí, o que que faz com essa parte que foi renunciada, que tinha um monte de gente disputando ao mesmo tempo? No seu caso aqui, tinha só a Juliette e o Rodrigo. Aí o Rodrigo renunciou. Então, como eram 2 herdeiros disputando o mesmo bem, que tinham direito ao mesmo bem, aí a parte de direito do Rodrigo que ele renunciou é acrescida à Juliette, a parte da Juliette. Esse é o direito de acrescer. Certo? Entendi, obrigada. Olha, tô admitindo todo mundo que tá aqui na sala de espera neste momento, hein? Era a Carla e o Lorileno. Pessoal, uma pergunta. Se o testador afirma que deixa metade dos bens para um herdeiro e a outra metade para 2 herdeiros, vamos visualizar isso aqui. Vamos pensar que o testador não tem nenhum herdeiro legítimo, ou melhor, necessário. Então, ele pode dispor sobre a totalidade dos seus bens, tá? Aí ele fala o seguinte: temos ali José, Maria e João. Ele vai deixar toda a herança para o José, Maria e João distribuídos da seguinte forma: metade do patrimônio a ser herdado é do José, a outra metade é do João e Maria. Então, veja bem, nós temos todo o patrimônio disponível porque não tem herdeiro necessário. Aí o autor da herança pode dispor sobre todos os seus bens porque ele não tem que resguardar a legítima, não tem herdeiro necessário, para que ele vai reservar a legítima? Então, ele vai dispor sobre a totalidade dos seus bens. Aí ele faz um testamento descrevendo da seguinte forma: metade dos meus bens é para o José, e metade dos bens para o José, e a outra metade para o João e Maria, os 2 irmãozinhos, antes da bruxa pegar. Então, metade do José e a outra metade João e Maria. Quem que é co-herdeiro aí? Escreve no bate-papo. José. Quem são co-herdeiros ou co-herdeiro? Metade deixou para José, a outra metade para João e Maria. Quem que está na mesma disposição testamentária? Quem que está com direito sobre os mesmos quinhões, os mesmos bens definidos no testamento? Wilson, João e Maria. Juliette, João e Maria. Isso, gente. Porque se ele deixou metade para um,
especificou, deixou metade da herança para o José. E se tem dois, se a metade foi para os outros dois, para o João e Maria, é porque João e Maria eles vão ter direito sobre a mesma parte que está sendo definida ali na disposição testamentária, que é 50%. Então, quem que é co-herdeiro? João e Maria. Então, quer dizer que se João renunciar à herança, agora vamos complicar aí. Então, o Wilson já entendeu, é isso aí mesmo, Wilson. Já entendeu que quem é co-herdeiro aqui é João e Maria. A gente estudou que direito a crescer só tem quem é co-herdeiro ou quem é colegatário, certo? Então, a gente verificou aqui que temos um herdeiro, que é o José, e dois co-herdeiros, que é João e Maria, porque eles estão recebendo a mesma parte da herança. Eles têm direito sobre a mesma parte da herança. Aí eu te pergunto, João, que está de cá nessa metade, junto com Maria, João renuncia à parte dele. O que vai acontecer com o direito de acrescer? O direito de acrescer é da Maria ou vai voltar para o acervo geral e distribuir entre José, que é herdeiro da primeira metade, e Maria? Isso. Inclusive, gente, já tem entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, tá? Quando existe uma fração destinada para cordeiros e um deles renuncia, quem que vai receber essa fração da renúncia é o seu co-herdeiro, ou seja, Maria que vai receber, não vai para o acervo geral. Tá? Não vai para o acervo geral, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porque isso aí já foi questionado. Já foi questionado em disputas legais, em disputas de processos, herdeiros, por exemplo, o João, ou melhor, o José questionou, por que a Maria que tem que ficar, sendo que metade do patrimônio foi para os dois e ele renunciou, então tem que vir para o acervo geral, com essa dúvida e essa briga. Então, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito de acrescer é da co-herdeira da Maria, no caso. Olha só, nós já temos menos de 1 minuto, vai encerrar essa aula. Então, a gente encerra essa aula, começa a outra, para a gente fazer a chamada, tirar dúvidas acerca dessa matéria e falar sobre trabalho, tá? Aí vocês entram no mesmo link aí.